Olá, bem-vindos ao nosso podcast Luz dos Evangelhos. Hoje, iniciaremos nossa primeira temporada, explorando os Evangelhos de uma maneira profunda e reflexiva. No episódio de hoje, vamos nos concentrar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, especificamente nos versículos 1 a 17. Vamos ler e explicar a genealogia de Jesus Cristo, destacando a importância de cada nome e sua conexão com as promessas do Antigo Testamento. Também comentaremos sobre como essa genealogia estabelece Jesus como o Messias prometido. Então, vamos começar. Este é o registro da genealogia de Jesus Cristo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jecônias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Explicação da genealogia. Primeiramente, é importante entender que a genealogia de Jesus, apresentada por Mateus, não é apenas uma lista de nomes. Cada nome nessa lista tem um significado profundo e está ligado às promessas de Deus ao longo da história de Israel. Vamos destacar alguns nomes e sua importância. Abraão é o patriarca do povo de Israel. Deus prometeu a Abraão que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. A genealogia de Jesus começa com Abraão para mostrar que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Davi, o grande rei de Israel. Deus prometeu a Davi que seu reino seria estabelecido para sempre e que seu descendente seria o Messias. Samuel 7:16. Mateus se refere a Jesus como filho de Davi, destacando que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Salomão, filho de Davi e construtor do templo. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por trazer uma era de paz e prosperidade. Sua inclusão na genealogia aponta para Jesus como o novo e maior rei de paz. Raabe e Rute, mulheres gentias que foram incluídas na linhagem de Jesus. Raabe, uma prostituta, e Rute, uma moabita, demonstram que a graça de Deus alcança além das fronteiras de Israel, abrangendo todos os povos e nações. Jecônias, durante o exílio na Babilônia, ele foi um sinal de juízo e de esperança. Mesmo no exílio, Deus não esqueceu sua promessa. A continuidade da linhagem até Jesus mostra a fidelidade de Deus mesmo em tempos difíceis. Ao traçar a genealogia de Jesus, Mateus não apenas documenta a linhagem de Jesus, mas também mostra como Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e Davi. Ele é o descendente prometido que traria bênção a todas as nações e estabeleceria um reino eterno. Essa genealogia nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a continuidade de sua história de redenção. Desde Abraão até Jesus, vemos a mão de Deus guiando a história, cumprindo suas promessas e preparando o caminho para a vinda do Salvador. Ao concluir nosso episódio de hoje, lembramos que a genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes antigos, mas uma prova da fidelidade de Deus e de seu plano redentor através dos séculos. Jesus, como o Messias prometido, é a culminação da história de Israel e a esperança para todas as nações. Obrigado por nos acompanhar neste estudo da genealogia de Jesus em Mateus. Espero que este episódio tenha trazido uma compreensão mais profunda das Escrituras e a certeza de que Deus cumpre suas promessas. Não perca nosso próximo episódio.
onde continuaremos explorando o Evangelho de Mateus. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos vocês.